Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, bom, ajeitando o meu cabelo, né? Que o nosso Zé deu um trato. Então vamos deixar ele bacana, porque essa live vem um cara que ele é conhecido como Belo. É, o Belo, o Oscar. Assim, pelo menos me falou ontem o Roberto Fonseca, né? Na live que fiz com ele, com o técnico do Novo Horizontino, que jogou na época do São Paulo, jogou com o Oscar, e o Oscar é conhecido como o Belo. Elegante, né? O cara é muito elegante mesmo, o Oscar. Você lembra do Oscar? Eu vou te mostrar o Oscar aí. O, o Oscar fez muito sucesso, né? Com a camisa do São Paulo, com a camisa da Ponte Preta. Olha essa foto aqui. Oscar marcando o Pelé. Dá pra ver aí? Dá pra ver o Oscar com o Pelé? Só isso, né? Oscar com o Pelé. Oscar, seleção brasileira, muita categoria o cara tinha, hein? E essa dupla? Era boa de bola? Passava alguma coisa ali? Como foi feliz o torcedor do São Paulo? Olha, Dom Dario Pereira com o Oscar. Oscar Bernardi, eita saudade. São Paulino tem saudade, hein? De uma defesa dessa. Como era bom ver Oscar e Dario juntos jogando. E essa seleção? Alguém lembra? Era boa? Como jogava a bola o Oscar? Que saudade. Pessoal, então o Oscar vai estar comigo, ó. Olha essa. O Oscar na Copa de 78 aí. Grande Oscar, grande figura. O Oscar com a gente. Bom, é o seguinte, vamos fazer o convite para o Oscar agora para participar com a gente nessa live. O Oscar está aqui, chamando sempre a minha secretária Luísa Rossi, né, que Dona Luísa, agora eu vou chamar aqui o Oscar na minha live. Como é que a gente fez ontem aqui para baixar a fotinha aqui? Tira ali. Oi? 220. Sim ou não? Faz. Pronto. Tá bom. O Oscar, hein? Vamos falar com o Oscar. Um dos maiores zagueiros que vi na história, que vi jogar com a camisa do São Paulo, com a camisa da Ponte Preta. O Oscar Bernardi está chegando aí com a gente. Vamos ver se o Oscar já está aí com a gente. Quem que não lembra, né? Oscar e Dario. Tudo bem, Oscar? Oi, Maurício, tudo bem? Prazer em ter essa live com você aí. Prazer Tá todo me ouvindo meu. bem? Tudo bem. Você está falando de onde, Oscar? Obrigado. Hoje eu estou aqui em Monte Sião, minha terra natal. Terra natal, Monte Sião. Ei, terra boa, É, como é gostoso aí. estou aqui na quarentena, estou ficando por aqui, estou no grupo de risco, para mim é mais seguro aqui. E o pessoal o pessoal tranquilo em Monte Sião, né? Como é que tá aí a pandemia? Tá tudo dentro do Aqui, normal? aqui lógico, tem alguns casos, mas apenas uma morte até agora, né? E creio que dá mais ou menos uns 2 meses, já está tudo liberado aqui, comércio, de um modo geral. Lógico que tem o protocolo de lojas, né, de tudo quanto é comércio, tem os seus protocolos, mas está aberto normal, entendeu? Para turistas, hotelaria, tudo aberto. Eu acho que só mesmo. Não, até restaurante eu já vi aqui, está aberto também. Que legal. Quase, Oscar, quase que normal. uma honra ter você aqui com a gente. Agora, Marcelo Rosenberg, meu grande amigo da TV Bandeirantes também aqui. Lucas Frederico, Felipe Betti, Mauro, o Gaudi, tá todo mundo por aqui. O Marcelo, o Júlio Moraes, a Kelly. Olha, saudade de Oscar e Dario, fui desde sua estreia até sua despedida no Tricolor. Bom, eu estava falando aqui sobre a maior dupla que eu vi de zagueiros. Lógico que também teve
na Copa de 82, Oscar e Luizinho, que eu também era fã do Luizinho, outro jogador que eu admirava demais. Oscar, mas a gente faz essa live aqui porque eu gosto de... Esse tempo é para contar história, porque às vezes você vai numa TV, não consegue contar legal a tua história, e você é um cara muito admirado, né? Quem que não admira o Oscar pela elegância, pela simpatia, por tudo que você fez, não só pelo futebol, como você faz até hoje. Então, a Muito gente obrigado. quer conhecer esse outro lado seu, ouvir suas histórias, contar suas histórias, você contar aqui para a gente o que você tem muita história, Oscar, para contar. Como você disse, você nasceu em Monte Sião. Como é que foi a infância? Foi em Monte Sião mesmo, Oscar? Teve muito futebol por aí? Isso, como você sabe, Motião não sei se seria a primeira ou a última cidade de Minas Gerais, no sul de Minas, né? Então, nós estamos aqui bem na divisa, né? Vamos dizer, a 5 quilômetros de Águas de Lindóia, certo? Mas a cidade já avançou até a divisa, né? Então, assim, bem na divisa mesmo, né? E eu estou... o Motião está mais ou menos a 500 quilômetros, 450, 500 quilômetros de Belo Horizonte e 90 quilômetros de Campinas. Então, é lógico que eu procuraria iniciar minha carreira aqui mais próximo de casa, em Campinas. Mas eu jogava futebol aqui em Monte Sião. Eu sou de uma família que todo mundo foi jogador, sabe? Meus tios, meu irmão jogava muito bem também, mas não quis ser profissional. Meu pai, meus tios, todos eles jogavam bola. Mas eu, quando pequeno, jogava todos os dias aí no campo aqui da Associação Atlética Monticionense, e eu queria ser goleiro. Então eu treinava no gol, entendeu? Era apaixonado por pular, por fazer esses malabarismos todos aí, né? E depois o tempo vai passando, a gente vai crescendo, né? E vai tendo sugestões né, dos amigos, dos professores, né, que estão com a gente. E aí foi que sabe como é que é, né? Os piores jogadores da infância, todo mundo diz que ou é goleiro ou fica lá atrás, né? Aquele que não tem muita habilidade vai lá para trás. Então, foi o meu caso, né? Porque eu já tinha uns 15 anos, por aí, mas já tinha acho que o mesmo tamanho. Eu cresci, te deu um esticão, né? Então, aí me aproveitaram ali de zagueiro, comecei a jogar e foi dando certo, eu fui gostando, né? E jogava já jovem mais e jogava no time já da cidade aqui, com os jogadores mais velhos. Então, isso me deu bastante também experiência, né? E conhecimento do jogo, ter mais calma para jogar, né? A gente, quando é garoto, você vê um time aí de sub-15, sub-17, sempre, garotada, são sempre muito afobado, né? Quer jogar rápido, quer fazer as jogadas, aí erra muito. Isso é muito normal, muito comum. E aí comecei a jogar, foi dando certo. E eu também jogava aqui, eu e mais não digo só eu e mais uns 5 jogadores aqui da minha cidade, Monte Sião, nós jogávamos para cidades circunvizinhas, para Águas de Lindóia, para Socorro, para Jacutinga, entendeu? Então a gente, Pouso Alegre, a gente então fazia esses jogos aqui. E aí, quando nós estávamos disputando um campeonato das instâncias, né, que estava jogando para Águas de Lindóia, e nós fomos jogar a final lá em Itatiba, fomos campeões, e o treinador da Ponte, o seu Mara Juliato, estava assistindo, aí ele viu, né, um garoto no meio dos jogadores mais velhos, jogando e tal, e me convidou para ir para Ponte Preta. E aí foi assim que surgiu, teve a primeira assim, oportunidade de fazer um... Aliás, não foi nem fazer experiência, porque ele já tinha visto, já tinha gostado, então ele me convidou para ir, né? Foi assim que iniciou. Mário Juliato, hein? Oscar, Mário Juliato. o Rosenberg está falando que jogadores da qualidade, principalmente do caráter do Oscar, fazem muita falta. Realmente é Muito verdade. obrigado. Oscar, Obrigado.
aliás, a Kelly também comentou aqui, amo esse lugar, Monte Sião, quem que não gosta, né? Quantas vezes eu ficava muito, meu pai levava eu e meus Aqui, viu, irmãos. Maurício, aqui, desculpa interromper, aqui é a Imagina. cidade do tricô. Né? A minha mãe, a minha família toda faziam tricô. A minha mãe, inclusive, é uma das pioneiras aqui né, do crochê, do tricô de Monte Sião, entendeu? Então, a minha família toda, minhas irmãs, os irmãos, todos seguiram o mesmo caminho. E se eu não fosse jogador, com certeza também estava tricotando aqui em Monte Sião, viu? E, e muitas vezes que eu estava falando, eu fui muito no Hotel Mantovani ali, né? Todo ano meu Em pai levava. Águas de Lindóia, né? Em Isso. Águas de Lindóia, né? É, Exato. E a gente ficava isso. no hotel e sempre dava aquela escapadinha até Monte Sião, porque ia ver É muito as perto, né? luzinhas. É, pertinho. Isso, muito perto. Agora mudou muito, né? Agora não é mais aqueles tricô feito à mão ou naquelas máquinas manuais. Agora são máquinas já tudo importadas e aqui já segue a moda mesmo, né? São artigos de alta qualidade aí que tem em Monte Sião, muitos turistas, né? Hoje mudou muito e a cidade é conhecida como a capital nacional da moda em tricô, entendeu? O pessoal tem orgulho. Não só as mulheres, como os homens também fazem, né, o tricô, e muito bem feito, por sinal. Eu gosto muito, né, do que é feito aqui. Daqui a pouco a gente vai continuar falando da tua sequência na carreira, mas já que você está falando de Monte Sião, do tricô, das lojas, eu vou aproveitar para falar com você sobre negócios. O teu hotel, tá? Como é que está dessa época que está fechado? Como é que você tá administrando? Como é que O, está? é, o hotel faz 3 meses e meio que já está fechado, entendeu? Hoje eu estive com o prefeito aliás, o prefeito não pôde nos atender, mas o secretário nos atendeu, e eles liberaram porque as cidades circunvizinhas já estão liberando, né? Está quase todo liberado, Montiel já faz 2 meses que já liberou, e Águas de Lindóia é uma das últimas, assim, a abrir a oportunidade de hotelaria. Então, hoje, eles nos deu a chance, porque nós temos alguns clubes consultando para ficar aqui agora no início da temporada para treinar, entendeu? E aí, hoje, ele autorizou. Mas, por enquanto, para clubes, né? Vamos ver se agora, em seguida, sai também para hóspede de modo geral, entendeu? Tá, ó, Porque o clube vai ficar, o clube vem, fica, não sai daqui de dentro, tem o protocolo todo, né, diferente do hóspede, né? quem está acompanhando a live e não teve a oportunidade de conhecer, hora que tiver tudo liberado, vá conhecer, porque eu conheci o Oscarim, um hotel Muito obrigado. sensacional, vale a pena, viu? Eu fui numa época para ver o treino, nem lembro onde eu estava trabalhando, se era pela Record, eu fui num treino do Corinthians. Ficava muito aí o Corinthians, né, Oscar? O Corinthians já esteve aqui. Faz um pouco de tempo que o Corinthians não volta, mas eles já estiveram as 2 vezes aqui, sim. Eu lembro até quando eu fui, o Careca estava por aí, jogou um pouquinho de bola, né, esse cara, esse tal de Antônio Oliveira. Isso aí não fazia gol nem nada, né? Não sabia fazer gol. Ainda bem Você viu que eu ainda estava. bem que eu joguei mais a favor dele, não contra ele, né? Então, facilitou bastante, né? Aproveitando essa história, na época dos derbys campineiro, como é que foram? Você já chegou a jogar contra o Careca? No... Joguei contra o Careca, joguei contra o Renato, né? O Zenon, essa turma toda aí, eu cheguei a pegar. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas chegamos a jogar contra, e logo depois eles vieram para o São Paulo. Aliás, o Renato foi, depois de 6 meses eu fui, aí depois veio o Careca, né? E foi assim, depois e somos hoje grandes companheiros, somos, né, o Renato principalmente, depois eu virei treinador no Japão, eu levei o Renato, também me ajudou bastante lá, fez muitos gols, né? E batizei os filhos dele, sou padrinho de casamento, o Careca também da mesma forma, somos compadres, então nós viramos, apesar de adversários dentro do campo aqui em Campinas, mas
nos tornamos É. grandes amigos, né? O Zenon também, o Amaral. Então, futebol, assim, a rivalidade é mais entre as torcidas, né? Tá dando para entender, tá travando um pouquinho, mas a gente está entendendo. Deixa eu ver se eu coloco, se o meu está no 4G. Vamos ver aqui. O Oscar está aqui. Aqui, pessoal entrando aí na live aqui. Renzo Candiotto. Ó, Oscar está comigo aqui. Tá travando aí, Oscar? Não? Não, eu estou ouvindo bem. Está Tá me bem. ouvindo, né? O Renzo Tô. Candiotto tá falando, sou amigo do Denilson, pai do Arthur Henrique. Denilson, Arthur Henrique? Então, eu não sei se deve ser algum garoto da base aí do Brasil, porque lá dentro do hotel, do mesmo terreno, nós temos também um clube que é o Brasil Futebol Clube, que é um clube que disputa a Série B do profissional, né, e o Sub-15, Sub-17, tudo mais. Então tem muitos garotos, não sei se ele é pai de algum garoto desse daí, né, que são tantos lá dentro, que são quase que 100 meninos, a gente não conhece todos por nome, né? Meu filho conhece, eu já não conheço todos. Pode ser, sim. O Adilson está falando Pode aqui, o ser que melhor seja. zagueiro que eu vi jogar até agora, jogava com elegância, saudades do nosso capitão, Ivete Lyon, Miguel de Rosses, Ivete, né? Não é Ivete Lyon, é Ivete Lyon. O Vagnão está aqui também. Esse é São Paulino, hein? Wagner, Maurício Figueiredo, Marcelo, Manuel Pereira. Olha, tem muita gente entrando, Oscar. Francisco Araújo, Oscar, o melhor zagueiro do mundo, ídolo de juventude, Ô, louco. referência eterna. Obrigado. Oscar, e aí como começou a vida na Ponte Preta? Aí eu comecei na Ponte, eu tive uma ascensão muito rápida. Até esses dias atrás, cara, eu fui no aniversário do senhor Minelli, treinador Minelli, e ele fez 90 anos. 90, e ele se lembrou ele se lembrou de uma coisa e é verdade, né? Quando eu estava para estrear, ele era o treinador do profissional, naquela semana eu ia estrear com ele. Era garotão, eu tinha 18 anos também. E aí eu tive um entorse no joelho e fui operado. Eu e o Chicão também estava também contundido, operamos no mesmo dia, aqui em São Paulo. E aí o hospital, ele me falou, não tinha TV nos quartos, e ele me lembrou que ele emprestou a TV dele para ficar no nosso quarto lá em São Paulo. Falei, pô, que memória, seu Minelli, o senhor tá melhor que eu, hein? Que hospital que era, Oscar? No Santa Catarina ou não? Santa Catarina. Não, foi Dom Pedro, Hospital Dom Pedro. Porque o Santa Catarina, o Mirandinha ficou no Santa Catarina, quando ele quebrou a perna. Então, foi no Hospital Dom Pedro. E aí adiou a minha estreia, né? Depois, 6 meses depois, eu acabei estreando contra o Santos, lá em Campinas. Então foi assim, foi uma coisa muito rápida. Eu estava lá em Campinas para ver o jogo do Santos, que eu queria ver o Pelé, queria ver o Edu, o Clodoaldo, o Serras, aquele time que o Santos, Cláudio Adão, né? Que é um timaço que o Santos tinha. E eu acabava os jogos dos juniores, eu pegava um ônibus, daí vinha embora para Monte Santo, porque eu queria ver a família, era muito apegado em casa, tal, caipirão, né, do interior. Falei, mas dessa vez eu vou ficar aqui para ver o Pelé. Aí programei para ficar lá e estava lá sentado lá dentro do estádio. Lá tem uma estátua do Moisés Lucarelli, que é o fundador o nome do estádio da Ponte Preta. Tem um lugar para sentar embaixo da estátua, assim. E aí o seu Mário me chamou, o Mário Juliato. Ele é o italiano, vem cá. Chamava de italiano. O zagueiro do profissional, Araújo, ele não quer renovar o contrato, se não quer jogar se ele não renovar o contrato.
Então, hoje você vai dormir lá do lado profissional, porque na ponte, se olhando de frente, tem o lado É. direito, o lado profissional, o lado esquerdo, o lado amador. Ou seja, debaixo das arquibancadas tem um alojamento. Então, eu morei muitos anos lá debaixo da arquibancada, né? E eu falei, tá bom, então. Eu falei, e daí, São Paulo? Ele falou, não, você vai dormir lá, depois a gente conversa. Aí chegou no dia seguinte, ele me chamou e falou, ó, Italiano, você vai jogar, o cara não renovou o contrato, eu vou te botar para jogar. Você vai? Falei, pô, vou, né? Pô, fazer o quê? Mas pensando assim comigo, né? Puxa vida, já estrear contra o Pelé, fiquei aqui para ver o homem, né? Agora tem que marcar o cara. Bom, lógico que fiquei preocupado, fiquei, né, um pouco nervoso, né? É normal, né? Mas eu me recordo que o Chicão jogava na Ponte e ele me chamou no quarto. Ele com mais um, acho que foi o Gali Neto, que é um lateral direito, tá de Ribeirão Sim. Preto. Se você estiver ouvindo, mandar um abraço para ele. O, o, o Chicão falou, ó, Oscar, eu vou, quando você pegar a bola, você se, fica tranquilo que eu vou estar ao seu lado. Se não tiver ninguém para tocar, eu toco, você toca em mim. Que eu vou estar sempre ao seu lado também. Então, fica tranquilo, né? Vai para o jogo e eu vou estar sempre ali. Pegou, olha sempre aqui na sua frente, lá do lado, que eu estou para receber ali, eu vou te ajudar. Tá bom, e assim foi. Estreou eu e mais um atacante também, o Armando, e o Santos saiu na frente, gol de Edu, 1-0. E depois, no segundo tempo, a Ponte virou o jogo, ganhamos 2-1. Né? Eu não fui um colosso, mas também não tive erros que comprometessem, né? Aí eu acabei, continuei jogando. No jogo seguinte foi a Portuguesa, ganhamos da Portuguesa. E assim foi Oscar, dando mas continuidade. me fala desse contato com o Pelé, a estreia contra o Pelé. Fala Ah, como é não, que mas pera um foi. pouquinho. Quer dizer, a mais importante, né? É. O jogo, o Pelé ficou sabendo que eu ia estrear e ele não foi no jogo. Ele não, Ah, ele não compareceu. Então facilitou para mim também, né? É, e aí o Pelé não jogou o time todo, mas o Pelé não veio, estava com a dor muscular e tal, acabou que não veio. E ele o falou Santos assim, perdeu, nós jogar contra o ganhamos. Oscar, eu não vou. Contra o Oscar Ah, eu não não, o jogo, moleque não. lá tá. É. Mas depois eu tive, logo em seguida, eu tive a chance de jogar na despedida dele, no mesmo ano, um pouquinho mais à frente, mas no mesmo ano aí a Ponte teve o prazer de ser escolhida para jogar é, na despedida do Pelé lá em Santos, né? Aí eu tive a oportunidade de marcá-lo, né, mano? Então foi assim, aí a Ponte continuou jogando, ganhando, e eu acabei que, né, não fui mais, não voltei mais pro Juniores, eu acabei ficando como titular, né? E assim foi, entendeu? Eu, aí nessa leva foi vendido para o São Paulo o Chicão, o Valdir Pérez e o Nelsinho, os três juntos, foram vendidos O, para São Paulo. o Armando que você citou, atacante, não é o Armando que jogou no São Paulo também. Não, é um Armando centroavante forte, que era da base também, estreou, até fez um gol né, de empate, mas nós ganhamos de 2-1, não sei quem foi que fez o segundo gol, não me recordo. Enfim, assim foi o início da minha carreira, né? Foi assim, de uma forma bem inusitada, né? Que eu não estava esperando, entendeu? Por isso que eu falo para os garotos que você tem que estar sempre preparado. Você não sabe a hora que você vai ser preciso você ser chamado no profissional. E se eu não tivesse preparado, era o meu primeiro e único jogo, né? E E assim é com todo mundo, né? na despedida do Pelé, aqui o Francisco está falando aqui, o Pelé depois disse no final do jogo que o jovem Oscar que o marcou tinha um futuro brilhante à sua frente, seria um dos melhores de sempre. Pelé não se enganou. Realmente o Pelé sabia um pouquinho de bola, né? Então, rapaz, que esse jogo aí, ele, de fato, eu acho que ele, com certeza, eu creio, que ele escolheu a Ponte Preta para jogar, porque ele achava que, né,
vou me aposentar fazendo gols, né? Então, essa aí era a nossa preocupação também. Falei, puxa, ele escolheu a ponta, acho que ele está querendo, né, Quanto foi esse jogo, Oscar, da despedir. despedida dele? Foi 2-1 para o Santos. 2-1. Foi 2-1 para o Santos, mas foi um jogo muito tumultuado, sabe? Nós tivemos muito boas chances de vencer o jogo também. No final, o nosso lateral direito fez um gol contra, mas nós tínhamos a chance, se ganhássemos, a gente ia para a final. E o Santos, então, nesse jogo aí, com todo respeito ao Santos, né, que já faz muito tempo, agora não há problema falar, mas não só com a despedida do Pelé, que parou muito o jogo, demorou muito para voltar, e aquelas coisas todas, né, que parou quase 20 minutos na despedida dele, até voltar. Aí depois, mais umas duas vezes, porque a Ponte estava né, muito bem no jogo, e também, se ganhasse, sabia que a gente poderia prosseguir para disputar a final. Então, teve um apagão no estádio por umas duas vezes, mas não foi proposital, entendeu? Então, É, foi assim, um jogo muito. Antigamente se usava muito muito. essas artimanhas, assim, né? Então, fomos um pouco prejudicados. Mas aí, nesse jogo aí, estreou o Carlos, que era né, o goleiro que começou a jogar, eu e o Zé Luiz, um outro quarto zagueiro jogou comigo. O Carlos tinha 18, eu tinha 19 anos, né? Então, um time assim, bem jovem, mesclado com alguns jogadores mais experientes, e o time se comportou muito bem, não fez feio, não. Você falava pro Carlos, pro Valdir Pérez, que você queria ter sido goleiro antes de ser zagueiro? Não, de vez em quando eu treinava um pouco lá com eles, batia umas bolas lá, dava uns pulos lá, mas sabe como é que é? A gente não tem a técnica que depois você aprende no clube, entendeu? Na forma de ir na bola, na troca de braço, na hora de agachar, entendeu? Então tem toda uma certa artimanha que quem joga amador não entende, né? Então ele ria muito, né? Porque eu ia na bola sem, pulava, mas Sem noção. voava, né? Oscar, agora há pouco você Foi, me- foi, citou. foi melhor eu ter jogado de zagueiro mesmo. Agora há pouco você estava citando essa partida contra o Santos, que teve colaboração de arbitragem. Queria saber de você se teve a colaboração da arbitragem em 77, na final contra o Corinthians. O que houve ali? Ou você acha que não tinha jeito, o Corinthians ia ser campeão mesmo? Não, eu acho que o Corinthians podia ser campeão. Eu não reclamo do time do Corinthians. O Corinthians tinha uma bela equipe e se chegou à final porque era bom também, né? O Corinthians tinha Palinha, tinha Zé Maria, tinha Vladimir, tinha o Birubiru, o Birubiru não era ainda, mas Não, não. O o Tobias, Vladimir, Vaguinho. o Tobias goleiro, né? O, o Vaguinho, era um time bom, o time do Corinthians, né? O Basílio, né? Então, agora, o que eu acho, o que prejudicou a Ponte, eu não sei, eu não me recordo se estava isso, estava já se foi combinado antes ou não, de jogar os três jogos em São Paulo, entendeu? Se foi a Ponte depois que vendeu o mando de jogo, eu não me recordo disso, entendeu? Mas então fizemos três jogos em São Paulo, uma final. Jogar com o Corinthians, três jogos no Morumbi. O Corinthians, 22 anos sem ser campeão. Era uma chance, né, de ouro para o Corinthians, né? Mas eu acho que o maior erro foi da arbitragem. Não digo foi, nem posso dizer que foi mal intencionado, mas eu acho que foi um erro dele ter dado um cartão vermelho para o Rui logo aos 13 minutos do primeiro tempo, né? Então, uma coisa que nunca vi na minha vida. Até hoje não existe outro jogador que, numa final, tenha sido expulso dessa forma, né? Você pode até advertir o jogador
divertido, que, né, e dar o amarelo, tudo mais. Agora, já pegar e dar o vermelho num jogo de final, você jogando fora de casa, né, não é uma tarefa fácil para cumprir, né? Embora todos esses problemas, a Ponte perdeu o primeiro jogo de 1-0, né? Foi um gol do Palhinha, que o rebote na cara que ele acabou fazendo o gol meio sem querer. E o segundo, a Ponte venceu de 2-1. E o terceiro e o último jogo foi 1-0 para o Corinthians, né? Dessa forma que eu acho que o Rui Rei era um centroavante importante, jogador importante da Ponte, estava numa fase muito boa. E aí, você sabe, jogando fora de casa com um a menos, não era fácil, né, de aguentar. Até que aguentamos bem, né? Eu acho que a Ponte caiu em pé e fez uma boa campanha também. E desse jogo aí, assim, o que nos, para mim, para o Carlos e para o Polozzi, foi muito bom essa disputa desse campeonato, porque aí logo em seguida eu, o Carlos e o Polozzi fomos convocados para a seleção a eliminatória da Copa do Mundo de 78, né? E depois permanecemos e fomos para a Copa, né? Então isso foi talvez um troféu que nós tivemos. Em 78, na Copa, um dos maiores jogos assim, mais emocionantes em termos de luta, né, dentro de campo contra a Argentina, aquele 0-0, aquele sufoco, né? O brasileiro tenso. Eu era muito menino ali, mas quando a gente fala naquele jogo, outro dia eu estava falando com o Zé Sérgio na live, e o Zé ficou nem no banco, ele ficou fora do campo assistindo ao jogo. Eu falei, Zé, imagina em Rosário como é que foi aquela atmosfera lá, Oscar? Conta pra gente. O pessoal até chamavam de a Batalha de Rosário, né? Na verdade foi uma batalha mesmo, porque nós fomos para Rosário um dia antes do jogo e, e chegamos, desde que chegamos até o horário do jogo, foi assim, vamos dizer, um ambiente muito hostil para a seleção, sabe? E mesmo no hotel, à noite, né, com fogos, né, para não deixar os jogadores dormir, aquele negócio, aquelas coisas que antigamente tinha muito, né? Hoje não se usa mais esse tipo de coisa. Mas aí eu lembro que no dia do jogo, no hotel que nós estávamos, os argentinos fizeram ali uma linha, né, para o ônibus passar até o estádio com o pessoal xingando, gritando, né, e aquelas coisas que você já conhece quando vai chegando o ônibus do adversário, né? Mas no hotel. E aí o Cláudio Coutinho era um treinador muito inteligente, gente muito boa, muito entendido de futebol, preparado, sabe? Então ele falou, olha, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos ir aquele barulho todo, porque se o Brasil vencesse, provavelmente a gente iria à final. Uhum. Né? E então o Coutinho disse, olha, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar. Antes nós não podíamos fazer, não é que não podia, não se usava, fazia o aquecimento em campo, era só no vestiário, sabe? Então, os times quando entravam em campo, era aquela festa, né, aqueles gritos, tudo mais. Aí o Coutinho falou, nós vamos aquecer no campo, vamos chegar mais cedo e vamos ficar aquecendo lá dentro do campo. Entendeu? Aí demos volta na pista, os caras xingaram, vaiaram, quanto quiseram, entendeu? Aí depois, quando voltamos para o jogo, já não foi a mesma coisa. Os jogadores mesmo, no brasileiro, também já tinha sentido todo o clima, né? E isso foi muito bom, né? Uma que eles já não tinham mais aquela vontade, aquele para xingar, para gritar, e nós, jogadores brasileiros, já tínhamos
estavam já cientes do ambiente que iam encontrar. Lógico, não podia encontrar outro ambiente, mas já estavam, assim, emocionalmente mais preparados, entendeu? E assim foi. Começou o jogo, eles já queriam, visivelmente, né, queriam intimidar os jogadores brasileiros, né, em qualquer falta, ia em cima do juiz e vinham para dois ou três em cima dos jogadores brasileiros que faziam falta, sabe, aquela coisa. Mas eles não intimidaram, ninguém teve medo, porque, né, a gente sabe que isso é só conversa, ninguém vai dar tapa em ninguém, porque numa Copa do Mundo você vai dar um murro em alguém, né, você vai acabar que possa perder o jogo e você ser condenado ainda, né? Então foi assim, foi um jogo muito truncado, muita luta, muitas faltas, né? A Argentina teve uma chance somente, que eu me recordo, uma bola cruzada, rasteira, assim que passou, rente ao gol, e o Ortiz, que era a ponta esquerda, acabou chegando atrasado e não concluiu. E o Brasil também teve boa chance de ganhar, de fazer o gol. Então, se nós tivéssemos vencido, provavelmente nós que estaríamos disputando a final né, com a Holanda. Aí nós tivemos mais um jogo com o Peru. Nós ganhamos o Peru de 3-1, o Peru era um time muito bom. Tinha, acho que era a melhor assim, melhor time, né, a melhor geração do Peru, acho que foi essa daí. Um time muito bom, nós vencemos 3-0. E aí, no outro jogo, nós íamos jogar com a Polônia. A Polônia estava muito mal, mas tinha quase certeza que nós venceríamos o jogo e iríamos disputar a final com a Holanda. E a Argentina jogava no mesmo horário. A Argentina jogava no mesmo horário com o Peru. Porém, o que a Argentina fez? Eles conseguiram adiar o jogo deles com o Peru em 2 horas. Atrasaram 2 horas o jogo. Ou seja, para saber de quanto que nós iríamos vencer a Polônia, para saber de quanto que eles iam ter que ganhar do Peru. Entendeu? Então, nós fizemos 3-1 no Peru, fizemos 3 gols no Peru, aliás, na Polônia, 3-0 na Polônia, eles teriam que fazer 4 no Peru, né? E quando chegamos na concentração, já estava 4-0, ou seja, já estava liquidado, né? Então foi assim, a Copa, o Brasil aí depois jogou disputando o terceiro lugar com a Itália, vencemos a Itália de 2-1, né? E ficamos com a medalha de bronze. Medalha que até hoje não nos deram ainda, até hoje. Até hoje. Então o Brasil jogou, não deram, não perdemos nenhum jogo, né? Não fomos campeões, não perdemos nenhum jogo e fomos desclassificados mesmo assim. Porque a forma de disputa era diferente do que é hoje, né? Oscar, eu vou aproveitar aqui que o Rosenberg, o Marcelo, está falando aqui, ó, cada jogadorzinho medíocre que atua hoje nos gramados e passa de nariz empinado em frente dos jornalistas. E aí a gente tem uma entrevista com um jogador como o Oscar, que fala com o coração. É verdade, Oscar. O que você fala hoje quando você vê aquela molecada com aquele fonezinho passando na orelha e aquela marra lá? Você já conversa com eles? Fala, ó, é duro, né? Então, é outra geração, né? É outra geração. Mas eu acho o seguinte, sabe, que vai muito também do clube, da política do clube, do treinador, entendeu? Eu joguei numa época que você sabe que a gente não tinha nada disso, mas depois eu fui auxiliar do Tele Santana, no São Paulo, por exemplo. O Tele também era um outro defensor desse tipo de coisa. Ele não é que ele não gostava, né? Ele orientava os jogadores que vinham dos juniores e começavam a jogar, já começavam, né? Primeira coisa, o primeiro bicho que ganhava, o contrato que fazia, já
queria comprar um carro no último tipo, né? E trocava de carro toda hora, né? Então ele costumava chamar, ele ia orientar e dar conselho, né? Que a carreira é muito rápida, você tem que investir em outras coisas, isso daí, né, passa logo, você tem que economizar e ver, né, primeiro comprar uma casa, um apartamento para sua família, para você, garantir o seu futuro. Mas hoje, lógico, é outros tempos, os jogadores também ganham muito mais, né? Os contratos são muito melhores do que na nossa época. Mas é assim, é, os garotos de hoje, né, eles copiam muito os jogadores de cima. Né? E não é assim só no São Paulo. Eu tenho um clube aqui, né, no interior de São Paulo, que eu falei para você, que é o Brasília Futebol Clube. E o Uhum. garoto de 15 anos de hoje, ele já se acha o jogador. Ele imita o jogador da seleção, o jogador do São Paulo, o jogador do Corinthians, né, do Palmeiras, entendeu? Eles querem ser igual, né? Então, não sei. Ele fazendo tudo isso, mas dentro do campo, ele tendo também um comportamento, né, de tendo, assim, tendo um senso profissional, é, dedicado, né? Não ser voltado para a bebida, para a droga, sendo um profissional, né? Não há problema nenhum, porque são sinal dos tempos, né? Como é que você vai falar para um garoto hoje que não, né, para ele não usar o celular, né, essas coisas todas, né, é difícil. Por falar nisso, até vou dar um exemplo para você. É. Em 2014, nós recebemos aqui a seleção da Costa do Marfim, ficou aqui no nosso hotel aqui em Água do Lindóia, né? Uhum. E aí o capitão do time da Costa do Marfim era o Drogba. E então é assim, eu fiz isso também como treinador na Arábia Saudita, sabe? Porque hoje em dia tem coisa que atrapalha, porque o jogador entra no seu apartamento, né, geralmente dorme em dois, tem um que ele dorme sozinho, mas você não sabe a hora que o jogador vai dormir, tendo um celular ao lado. Então, se ele não tiver um senso profissional de dizer, agora é 11 horas ou meia-noite, eu vou desligar, não vou atender mais nada e vou, né, eu vou descansar. Agora, se ele ficar até as 3 da manhã, né, sei lá até que hora, conversando, batendo papo, ou no outro dia ele não vai ser o mesmo jogador, né? Então tem que ter esse senso assim, profissional de esse Disciplina, comprometimento né? com o clube, né? É. Então eu estava dizendo do Drogba, eles iam na hora do almoço, né? E tinha uma mesa grande que eles pediram para colocar em frente do buffet, e os jogadores passavam e deixavam o celular ali dentro de uma bandeja, entendeu? E ficavam lá na mesa conversando, né? Eles fizeram uma mesa só comprida, todos os jogadores sentavam numa mesa só comprida, e, e ficavam ali, depois que terminavam de almoçar ou jantar, ou tomar um lanche, ficavam mais ali uns 20 minutos batendo papo, rindo, conversando, né? Dando risada. E enquanto o Drogba não levantasse a cabeça, não autorizasse todos levantarem, todos ficavam sentados, entendeu? Aí depois que eles levantavam, o que passava, cada um pegava o seu celular, certo? E na hora de dormir, às 11 horas, novamente, eles tinham que botar o celular na bandeja, porta a porta, para que eles descansassem e dormissem. Vieram aqui por uma função, né, por um bom resultado, para fazer uma bela Copa. Então, não é por causa de uma conversa com um amigo, com a namorada, sei lá com quem, né, que vem atrapalhar esse tipo de coisa. Oscar, você estava falando que o futebol mudou, né? Hoje tá meio travado aqui, mas voltou. O futebol mudou muito. Eu lembro, olha como mudou, hein? Eu lembro da tua estreia contra o Palmeiras no Morumbi, um amistoso 4-0. Aí no primeiro jogo do Paulistão contra o Corinthians, 4-0 pro São Paulo. 5-1. Mudou muito, hein? Não, 4-0. Não, o segundo jogo, né? Eu sei que foi 2 goleadas. Quando eu cheguei foi isso mesmo, foi o Palmeiras, jogo amistoso. Tá certo. Não, mas eu digo que mudou em todos
os aspectos, né? Para nós zagueiros também mudou bastante, porque antes a forma de jogar era assim, o futebol era mais aberto, né? Sempre tinha mais atacantes e os atacantes não precisavam voltar. Agora o meu meio de campo é todo preenchido, né? Com linhas mais próximas uma da outra, e assim o trabalho da defesa também ficou melhor, né? Você não tem assim mais aquele negócio de ficar no mano a mano com o atacante, né? Agora tem mais gente para ajudar. Então, Mas ficou melhor. é que eu quis fazer uma brincadeira que mudou muito, porque para o São Paulo ganhar do Palmeiras de goleada e ganhar do Corinthians de goleada tá difícil. Viu? Faz um tempo já que até goleou o Corinthians aí, mas está muito difícil para voltar da alegria a torcidas. Aliás, eu sempre falo, né, nas minhas lives aqui que eu sempre fui São Paulino. Depois que virei jornalista, você dá aquela maneirada e tal. Mas eu lembro quando você foi contratado, que meu pai é tão São Paulino que na época ele estava ouvindo um radinho assim, aí ele deu um grito que assustou eu e meus irmãos. Ele falou: pô, pegamos o Oscar. Então, mas o futebol está assim, era mais franco, né? Era mais aberto, né? Tinha meias, né? Mas o time de São Paulo era muito bom quando eu cheguei, né? Tinha Zé Sérgio, tinha o Serginho, né? Tinha Getúlio, Valdir Pérez, era um belo time, né? Aí depois que começou, o Renato já estava quando eu cheguei, aí depois começou a mudar, aí o Serginho foi, veio o Pita, né? Depois veio o Careca, veio o Cilinho, lançou o Silas, o Miller, depois veio o Falcão, o Nelsinho, Zé Teodoro, né? O Marinho Chagas, né? Foi todo esse time, essa turma tudo eu peguei também no São Paulo. Era muito bom, porque o time, de fato, sabia jogar, né? Mário Sérgio, né? Mário Sérgio, que você, uma vez contra o Palmeiras, em outra goleada de 6-2, você cabeceou e ele fez de calcanhar. Grande Mário Sérgio. Foi. Mas depois, um jogo muito bonito do São Paulo e Palmeiras, até eu fiz um gol nesse jogo, foi 4-4 lá no Pacaembu. Até esses dias eu vi aí no Facebook, estava olhando aí, não sei quem foi que colocou, e foi um jogaço mesmo. O Pita fez um gol nesse jogo aí, que foi uma maravilha, né? Contra o Palmeiras. Nossa vida. Era para acabar 5-3 no São Paulo, acabou 4-4. 4-4, acho que eu fiz o quarto, o empate do... Você fez o quarto? Eu fiz o terceiro. Terceiro, Eu fiz o quarto, Eu fiz o quarto gol, depois o quinto seria do Careca. Ele perdeu o pênalti, o Palmeiras foi e empatou. Isso, foi isso aí, é verdade. Foi um baita jogo mesmo. Né? A zaga do Palmeiras era Luiz Pereira e Wagner, bacharel, né? Que veio falecer depois. É isso mesmo. Gosto de relembrar esse jogo. Né? É uma delícia relembrar. Oscar, quantas vezes você já ouviu falar que dupla, Oscar e Dario? Quantas vezes na vida você já ouviu falar? Mas foi a melhor que você... Foi a melhor dupla, né? Dá a impressão que o meu nome é Oscar Dario Pereira. Tudo junto, né? Então, quando eu cheguei no São Paulo, em 80, o treinador era o Carlos Alberto Silva, e ele começou a testar o Dario de quarto zagueiro, né? O Dario era meia, né? Jogava de meia no São Paulo, aí ele começou Ele colocou o Dario no São Paulo e Corinthians. No primeiro jogo do Dario como zagueiro, São Paulo e Corinthians. O Dario machucava muito de meia, sabe? Ele, como a gente brincava com ele, tinha muita dolor. Era dolor pra caramba. E aí ele começou a jogar de quarto zagueiro e começou a ir muito bem, né? Porque o Dario tem grandes qualidades, que ele é um jogador mais técnico do que eu, ele sabe, ele jogou no meio, então ele sabia sair jogando, até armar às vezes vinha por trás, né? E
e outras coisas que ele não tinha, que eu tinha, que era velocidade, né, na antecipação também. E o Dario também é muito bom nas bolas altas, né, que ele tem uma boa estatura também. Porém, eu tinha assim, uma velocidade muito boa para fazer os cortes, as antecipações. E o Dario não, assim, não tinha tanta velocidade. Então, uma coisa que eu não tinha, ele completava, e as coisas que ele não tinha também a gente fazia. Isso é muito bom, porque você conhecendo o seu companheiro ao lado, né, ele sabendo também dos seus defeitos, dos seus pontos fortes, você fica prevenido, né, na hora que acontece um lance. Mas quando nós jogávamos, o quarto zagueiro, vamos dizer, o jogador que joga pelo lado esquerdo, geralmente é um jogador mais técnico, sabe? E até hoje, assim, né? Você veja o jogador que joga, o quarto zagueiro joga pelo lado esquerdo, ele é um jogador assim, mais técnico e tal. O do direito, a direita é um jogador Chega mais mais. rebatedor, que chega mais, um jogador mais rápido, entendeu? Sempre foi assim, não pode, não é por, assim, nunca dava certo se, vamos dizer, jogasse dois Dario Pereira ou dois Oscars do mesmo estilo, entendeu? Essa Aham. mescla, assim, sempre foi importante, né? Oscar, você teve duas finais contra o Corinthians, 82 e 83. Vocês tinham sido campeões antes, 80 e 81, mas aquilo ficou engasgado. O que ficou também engasgado em vocês, só que aí não ficou em Oscar e Dario, Oscar e Luizinho, a Copa de 82. Também outra coisa que já te perguntaram várias vezes, mas até hoje você pensa naquele jogo contra a Itália? É, eu tenho chance de relembrar sempre, entendeu? Não é só o torcedor brasileiro, não. Os torcedores estrangeiros também relembram muito essa seleção e respeitam demais, sabe? Eu, eu tenho meu Facebook e tenho muitos amigos do exterior, entendeu? Muitos torcedores também que comentam sempre, eles põem os jogos, né, do Brasil, os gols do Brasil, sabe? E você vê, faz tanto tempo, né, que esse time jogou, né, desse jogo aí, e o pessoal não esquece, né? Então, vamos dizer, o troféu da seleção, desse time aí, eu acho que é a consideração, é o respeito, o carinho que os torcedores, não só, eu digo do exterior, mas os brasileiros, né, gostam muito dessa seleção aí, tem um carinho muito especial por esse time. Eu nunca vi, assim, dizer que tal jogador tinha sido hostilizado na rua ou culpado de algo, né? Isso é uma coisa muito boa. E você vê que os torcedores sabem escalar esse time. É uma coisa impressionante. Se você, até eu mesmo, todo respeito ao time campeão depois, né? Dos outros jogadores, também foi uma geração magnífica do Ronaldo, do Ronaldinho, do Bebeto, do Romário, né? Esse time do Cafu, esse time todo aí, são tudo muitos bons jogadores, não há dúvida também. Mas esse time de 82 marcou, assim, muito aos torcedores brasileiros, né? E se tivesse ganhado, lógico, seria uma glória, seria muito mais. Mas, assim, o respeito que a gente vê é muito gratificante também. Aliás, hoje é aniversário da Copa de Do Júnior? 2002. Faz Ah, 18 tá. anos. Ontem foi aniversário do Júnior, né? Ah, Então, sim. o Júnior, o Júnior fazemos aniversário tudo em junho, né? Então, o Júnior é dia de São Pedro, foi ontem. Eu sou dia 20. Dia 20, dia da minha esposa, o Oscar. Eu não posso esquecer de você, Oscar. Viu? Oscar, mas é muito legal relembrar, falar de futebol com você, especialmente o cara sempre muito
atencioso, gosta de conversar, sempre tive eu tive muito respeito por você, por vários outros, mas eu Muito sempre obrigado. gostei de... Eu trabalhei muitos anos ao lado do Vanderlei Nogueira, que eu acho que é o melhor repórter que passou, né? E eu Ah, sempre Vanderlei é gente boa demais, é. Eu sempre, Muito eu bom. sempre que eu posso, eu lembro de uma vez que eu fui te buscar em casa, e aí a tua educação, sabe, que é diferenciado mesmo, que eu vi tanto mala nesse meio que não é fácil, né, Oscar? E você é diferenciado. Por mim, eu ficaria batendo papo com você aqui 2, 3 horas, mas eu sei que você Ah, tem teus obrigado. compromissos, e eu quero te agradecer demais pelo papo aqui, viu, Oscar? Imagina, obrigado. É um prazer. Quando eu precisar, estou sempre às ordens aí de contar algumas coisas aí de futebol. Nem tudo a gente lembra, né? Porque faz um pouco de tempo, mas assim, não tem muita coisa engraçada que nem o Vampeta, que nem o Amaral para Ah, mas contar, né? Mas é sempre, é sempre um prazer. prazer todo meu. Ó, e como vai ficar assim? Você contou muita história de quando era jogador. Vamos deixar para a próxima, Oscar, treinador, que a gente ainda não falou, tá certo? Tá bom, tá ótimo então. Beleza, Então, Felipe? tá marcado então, Oscar? Tá bom, quando quiser, você me dá um alô aí, a gente marca um outro aí, tá? Tá bom, Oscar. Grande abraço. Agora tá na moda, agora, Felipe. Tá bom. Saúde, Agora tá na Oscar. moda, agora. Né? Tá na moda, a live tá na moda. Obrigado, você também. Se cuida aí. Um abraço aos seus seguidores também, viu? Um Obrigado. abração. Obrigado a todo mundo aí que seguiu a gente aí, que viu a gente. Abraço a todos aí, obrigado.